o diabo quer é justamente fazer você desistir, fazer você desanimar. Eu vou destacar aqui para os irmãos que está em Hebreus. Vamos continuar aqui em Hebreus, capítulo 12, do 10 ao 14. Vamos dar continuação aqui do que a gente estava discutindo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, né? Ou seja, quem é que gosta de ser disciplinado, né? Ser chamado a atenção, né? Ser aprisionado de alguma maneira? Ninguém gosta, né? Mas sim tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, né? Caminhar, não desistir, né? Quantas vezes o nosso joelho fica fraco, aquela preguiça de ir para a igreja, né? Daquela preguiça de ir até a biblioteca, pegar a Bíblia. Eu estou falando com você. Pega a Bíblia, leia, e dá até um versículo para você. Deixa Deus usar. A voz passiva é essa. Os pés, né, vacilantes, e façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco, ou seja, aquele que está fraco na palavra de Deus, não se desvie, mas antes seja curado. O processo de santificação, ele é como se fosse uma pessoa doente, né? Vamos botar assim. Então, é importante que cada passo, ou seja, de glória em glória, essa glória vem de Deus, de glória em glória, né? À medida que vem a glória, nós somos curados de alguma coisa. Esforcem-se para viverem em paz com todos. Olha, todos, né? Os irmãos, os parentes, os vizinhos. E serem santos. Sem santidade, ou seja, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, Deus está falando aqui, falou comigo durante esse estudo, falou com o autor aos Hebreus, fala com quem ler a palavra de Deus, e Deus está dizendo que sem santificação ninguém verá Deus. Daí a importância, né, da doutrina da santificação. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Eu disse que a palavra de Deus, ela modifica o nosso intelecto, ela mexe com o nosso corpo e ela mexe com a nossa vontade. Como a santificação afeta o homem? O intelecto. Temos os versículos. Nesse vídeo, os irmãos em casa, calma, aumentem a sua tela, né? Vocês vão ver que os versículos vão ficar maiores, dá para ler bem. Mas eu quero destacar aqui Romanos, capítulo 2, mas eu quero ler, né, do 1º até o 8º. Então, Romanos, capítulo 12, eu vou ler aqui para os irmãos. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus
para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ela à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos e encheu-os a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários? Bastante dinheiro, hein? E não deu aos pobres. Essa era a mentalidade de Judas. Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela levava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, irmãos, há uma mentalidade, há um intelecto de que às vezes as coisas são comerciais, são carnais, são deste mundo. Mas quando você começa a entender a palavra de Deus, você vê que as coisas são bem diferentes. Ou seja, a palavra de Deus ela é louca, aos homens, aos que não conhecem a palavra de Deus. E o intelecto, ele começa a ser mudado. Então, a santificação, ela afeta o homem desta maneira. O que você pensava, você tem que agora buscar um outro entendimento. O físico. Vamos ver aqui 2 versículos. Eu complementei aqui, 1 Tessalonicenses. E para complementar 1 Tessalonicenses, nós vamos ver Gálatas 5:17. Mas quero que os irmãos também leiam 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, e 1 Coríntios, capítulo 7, 34. Tudo bem? Então, vamos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da nossa paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nosso corpo, ele precisa ser preservado. Nosso corpo precisa ser dominado. Nosso corpo, ele busca o que é material. Vamos agora em Gálatas, capítulo 5, versículo 17.
Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A santificação afeta o homem no intelecto, no físico e na vontade. Na vontade, eu coloquei aqui, inclusive, vocês vão reparar que tem 2 Coríntios, capítulo 7 e o capítulo 1, o versículo 1. E 1 Coríntios, capítulo 7, ao versículo 34, que é o mesmo aqui do físico. Mas eu quero destacar que fala do mesmo assunto. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vontade é dele. Por mais que tenhamos, a nossa vontade, nós temos que deixar Deus falar no nosso coração. Esse foi o erro de Eva. Ela deixou a vontade dela, induzida pelo diabo, falar no coração dela. E se ela tivesse dominado a sua vontade, deixado Deus realizar a sua boa obra, ela não teria pecado. Então, irmãos, a nossa vontade, a nossa cobiça, nossos olhos, a nossa boca, ela tem que ser controlada. Ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Pare e pense. Nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. A santificação, ela é igual, Ela é uma qualidade do cristão. Então nós vimos que santo, kadosh, ele vai gerar o kadoshá, que é a santificação, a santidade. A santidade, ela é um substantivo, ela dá qualidade àquela palavra, Então, a santificação é um processo. Então, eu posso dizer que a santificação, ela é uma qualidade do cristão. Essa qualidade que é desenvolvida, é uma qualidade que vai sendo aprimorada, ela vai sendo especializada. Para que serve? Você pode perguntar, poxa, Alberto, mas para que eu vou me santificar? Eu já não estou salvo? A santificação, ela te aproxima mais de Deus. Nós vimos lá em Corinto, que aquela igreja, ela tinha os dons postos em prática. E todas as pessoas daquela igreja, eles cresciam em entendimento. Então, essa relação, essa separação do mundo, ela não é para você isolar o irmão ou se isolar do mundo. No Novo Testamento, nós entendemos hoje que esse separado
é para nós termos prazer em ter comunhão com Cristo e obedecer a Cristo em amor. E amor não só, né, a nós mesmos, temos que amar a nós mesmos, lógico, né? Se você não ama a si mesmo, como é que você vai amar o seu irmão? Né? Motivos da obediência a Deus na vida cristã. Nós temos motivos. Desejo de agradar a Deus. Então são motivos da obediência. Outro motivo, manter uma consciência limpa. Outro motivo, ser útil, ser vaso de honra. Né? Nós temos que ser vaso de honra, honrar a Deus, honrar, né, a palavra de Deus, servir de exemplo. Isso é uma maneira de evangelizar, é você servir de exemplo. Isso é um motivo de obediência a Deus. Temor e respeito, buscar o galardão. Então nós não vamos fazer a obra de Deus pensando no galardão. Não, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo lá no céu, não. Né? Deus promete o galardão, né, às pessoas que fazem o por bem. Né? Mas eu penso, né? Então, tudo que eu faço, né, eu faço para Deus, mas não que eu queira nada em troca, lógico, né? Mas Deus promete, né, esse prêmio, né, esse chama de galardão, essa coroa que Ele vai dar aos santos. Então, não almejo isso. Proximidade e intimidade é outro motivo de obediência. E exemplo aos anjos. Deus criou os anjos, criou, né, os seres pensantes. Os anjos são seres que pensam. Nós somos seres pensantes, diferente dos outros animais, dos animais irracionais, né? Então Deus fez os anjos e os homens. E nós temos que ser exemplo, até para os anjos. Desejo de paz e alegria. Outro motivo, anseio de obedecer. Né? Temos que fazer com prazer, gostar de servir a Deus, deixar o nosso passivo, né? Passivo e o ativo. Nós devemos deixar Deus entrar na nossa vida. Aqui estão os versículos, os irmãos podem, com calma, e vão lendo. Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui hoje. E, como eu disse, esse livro do Gruden, ele é um livro muito rico. E eu pretendo continuar lendo, né? E mais para frente eu vou colocar um outro assunto, né, para a gente conversar um pouquinho. Tá bem, irmãos? Eu não orei no início, né, mas eu quero orar aqui no final. Senhor Deus, Pai, quero te agradecer, meu Deus, por esse estudo, Pai. Senhor Deus, como falou o meu coração. Pai, continua abençoando, Senhor, o autor desse livro, Wayne Gruden, que está vivo ainda, Senhor.
e continua escrevendo. Continua, Senhor, abençoando tantas pessoas, Pai, com o entendimento que vem de Ti, Pai. Senhor, que esse estudo que eu passei agora aqui, Senhor, venha ajudar a pessoas a compreender o que é santidade, o que é santificação, o que é ser santo, o que é a justificação. Pai, nos ajuda, Senhor. Temos dificuldades, muitas dificuldades, Pai. Temos a nossa luta, Senhor, constante contra a nossa carne. Pai, nos fortaleça, Senhor. Nos ajuda a ficar ativos, Pai. Que esses joelhos vacilantes, essas mãos, Senhor, elas te busquem, Pai. Que não sejam vacilantes, que não sejam, Senhor, ajudadas, ou seguidas pelo inimigo. Que nós tenhamos todo o entendimento e atenção para Ti, Pai. Pai, te agradeço por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.